Eu fiz uma lista de leitura no finalzinho do ano de 2024, início de 2025, que você pode ver aqui, nesse vídeo aqui. O link tá na descrição. Por que eu mudei? Antes de começar a mostrar os livros que eu vou ler no lugar. Gente, certa vez eu vi uma expressão, penso que era do Charles Spurgeon, que ele dizia que visite muitos livros, mas habite na Bíblia. Muitas das vezes a gente quer ler muitos livros, a gente faz listas de metas de leitura para o ano, sem ter em conta, às vezes, certas prioridades, certas necessidades, enfim, às vezes porque todo mundo está lendo aquele livro, a gente fica curioso para ler, então coloca na lista de leitura. E eu aprendi que o mais importante mesmo é ter tempo para ler a Bíblia, priorizar a Bíblia. Esse é o livro que a gente tem realmente que ler. Todos os outros são substituíveis, todos os outros livros da nossa lista de leitura podem e devem ser alterados se for o caso, se for necessário por algum motivo. Não quer dizer por nenhum momento que os livros que estão nessa lista de leitura aqui não sejam bons. Aliás, ainda vou ler muitos deles. Por quê? Sempre, e isso eu friso sempre aqui, antes de começar a escolher e colocar um livro na minha lista de leitura, eu faço uma pesquisa que envolve muitas coisas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa pesquisa que eu faço para escolher um bom livro, antes de pegar no livro, saber que ele vai ser um livro que vai me edificar, que vai ser um livro que vai me abençoar na minha vida cristã. E eu trago todos esses parâmetros de avaliação nesse outro vídeo aqui, que eu vou deixar também o link aqui na descrição. Mas, muito por alto, eu vou ver a editora, se é uma editora confiável, o autor, um pouquinho da história do autor, a cosmovisão, a teologia daquele autor, o tema daquele livro, entre outros parâmetros. Então, eu sempre faço essa pesquisa vasta antes de escolher um livro. Mas, nesse momento da minha vida, surgiram aí algumas necessidades, algumas vontades. Então, eu resolvi alterar a lista de leitura. Sem muito mais delongas, eu quero mostrar para vocês alguns dos livros que eu vou inserir na minha lista de leitura de 2025. Alguns eu já estou lendo, eu vou começar até por ele. É um tema que hoje em dia a gente não vê muito por aí. É um livro sobre amizade, que é um tema tão importante, tão importante. A gente não vê muito, nem em livros cristãos, nem não cristãos, sobre amizade. Mas principalmente livros cristãos sobre amizade, eu acho que tem poucos. Acho que tem um da Eden, que é Como Cultivar Amizades Bíblicas, muito bom por sinal. Tem um outro também, que não é diretamente sobre amizade, mas sobre relacionamentos na igreja, conflitos e relacionamentos dentro da igreja, que é o Unidas contra a Rivalidade Feminina. Aliás, maravilhoso. Eu tenho uma entrevista aqui no canal com a autora, Ana Paula Nunes. Se você quiser dar uma olhadinha, essa é a capinha do vídeo. Vai estar o link também aqui na descrição. Ela é um amor e o livro é maravilhoso. Mas um livro mesmo assim, bem completinho sobre amizade, não tenho visto. Se vocês sabem de algum, coloquem nos comentários, porque eu vou amar saber. Então, nas minhas pesquisas, na minha busca, porque eu tenho sentido essa necessidade, mais uma vez, eu busco sempre livros de acordo com a minha necessidade. Coisa que eu sempre venho sentindo, né, ao longo da minha vida toda, lógico, mas agora de uma forma ainda mais intensa. Não sei se é por causa da chegada dos 40. Então, eu tô sentindo muito essa necessidade. Eu queria ler mais sobre o tema. Eu vi que tem muita coisa em inglês, mas em português não tem muito. Então, o que eu fiz? Eu achei uma obra de arte. Sim, esse livro sobre amizade é maravilhoso, que eu tô lendo. Já tô aqui quase na metade, mas estou amando e quero indicar, e vai entrar na minha lista de leitura, aliás, já está na minha lista de leitura para 2025, que é o Feitos para a Amizade, do Drew Hunter. E é prefaciado pelo Emílio Garofalo Neto. Gente, esse livro é uma preciosidade, ele tá cheio de citações sobre amizade. Tem citação do A.W. Tozer, do Charles Spurgeon, do Jonathan Edwards, do C.S. Lewis. Ele toca em várias temáticas sobre a amizade, ele é bem completinho mesmo. Eu vou dar uma pincelada aqui só para vocês ficarem com gostinho e à vontade. Depois dessa pincelada que eu vou dar aqui nos capítulos, eu vou te dizer uma super novidade sobre esse livro daqui. Então, os capítulos: A Necessidade de Amizade, A Dádiva da Amizade, O Resgate da Amizade, O Grande Amigo e Leitura Complementar, onde ele vai dar várias dicas de outros livros sobre amizade. Infelizmente, a maior parte deles é em inglês, mas esse livro daqui, gente, me surpreendeu, está me surpreendendo muito pela positiva. Eu quero indicar ele para vocês, se você ainda não leu, dá uma oportunidade, é da editora Pronobis, não sei se eu já disse, mas dá uma oportunidade. Ele não é muito grossinho, ele tem o quê? 257 páginas, então é um livro que você lê rapidinho. E eu quero dizer, para a novidade aqui, eu gostei tanto desse livro que eu vou fazer uma playlist mais aprofundada sobre ele aqui no canal, mas essa playlist de vídeos, eu não sei se vão ser 2, 3, 4,
eu vou fazer aí, conforme eu vou evoluindo na leitura dele, um vlog de leitura sobre esse livro, que vai entrar para vídeos exclusivos para os apoiadores do canal. Se você não sabe o que é isso, já fico te dizendo que o canal Clube do Aconchego de Deus agora tem um clube de apoiadores. Tem o Aconchegadas no Colo de Deus 1 e o Aconchegadas no Colo de Deus 2. Ambos com privilégios exclusivos. Se você quiser saber um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você tiver num dos dois, desse clube, um dos dois, você vai ter a oportunidade de ver esses vlogs de leitura sobre esse livro maravilhoso. Feitos para amizade, o relacionamento que alivia as tristezas e multiplica as alegrias. O próximo livro que eu vou ler, e já comecei, é o livro Jugo Desigual. O que fazer quando seu cônjuge não é crente? Esse é um assunto que é muito necessário. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão casadas porque se converteram, porque realmente casaram no momento em que estavam afastadas do Senhor, que foi o meu caso. Depois eu voltei para os caminhos do Senhor e meu marido não era crente, não é crente até o dia de hoje. Mas esse é um assunto que nós precisamos ler. Nós mulheres que estamos nessa situação, ou homens, precisamos ler. Porque por mais que a gente pense que a gente está sozinho nessa jornada, a gente não está. O Senhor está conosco e existe também muito material bom. E é outra coisa importante que eu expliquei no início do vídeo, como escolher um bom livro cristão, é você ler livros de acordo com as suas necessidades. Não um livro de modinha, não que você não possa ler livros de modinha, mas livros que estão de acordo com a sua necessidade do momento. Por isso o livro Jugo Desigual está na minha lista de leitura para 2025, é do Lee Strobel e da esposa Leslie Strobel. E entre muitas coisas ele é muito prático, já deu para perceber pelo que eu folhei sobre ele, ainda não li, mas ele é muito, muito prático. E ele vai tratar sobre ideias sobre o pensamento do cônjuge não convertido, passos para aproveitar ao máximo um casamento no jugo desigual, princípios para alcançar o cônjuge com o evangelho, conselhos para criar filhos num lar sob jugo desigual. Eu tenho 2 filhos, tá, gente? Como orar pelo seu cônjuge biblicamente, o que fazer se os dois são cristãos, mas um é novo na fé, e conselhos para crentes solteiros evitarem a dor do relacionamento no jugo desigual. Então, um livro necessário para crentes casados com não crentes. Outro livro que eu me apaixonei quando eu vi, acho que foi a Gabriela Bevenuto falando sobre ele. Eu queria ler ele, eu queria muito. Eu não sei, não tenho certeza se eu já coloquei ele na minha lista de leitura de 2024, mas eu penso que não, porque eu acho que eu fiquei sabendo dele em 2025 já. Ele vai entrar e já entrou na minha lista de leitura para esse ano, que é o da Ashley Hayles, Uma Vida Vasta, como as suas limitações são uma bênção. Aí eu esqueci de dizer uma coisa, esse daqui, o Jugo Desigual, é da editora Vida, tá bom? Eu sempre gosto de ser editoras que é para vocês, né, ficarem sabendo. Esse daqui, Uma Vida Vasta, é da Trinitas e da Pilgrim, das duas editoras em conjunto. E é um livro que eu tenho a certeza que vai me abençoar muito. Eu gosto muito das dicas de leitura da Gabriela Bevenuto. Inclusivamente eu amo, assim, o que ela costuma dizer que é bom, eu leio e sempre gosto. Mas esse daqui vai nos falar de uma temática que a gente também não vê muito nos livros. E que eu estou sentindo muita necessidade, em virtude de alguns problemas que eu tenho passado na minha vida pessoal, questões de saúde e tudo, que as nossas limitações podem ser uma bênção. Como olhar para as nossas limitações como uma bênção. Todos temos limitações, você tem limitações na sua vida, seja na sua vida pessoal, profissional, sentimental, etc. E como é que a gente pode olhar para essas limitações e entender que elas fazem parte do plano de Deus, entender que elas estão cooperando para o nosso bem, como a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Então, como é que essas limitações que a gente tem na nossa vida são, na verdade, uma bênção de Deus? E mostra como a gente pode olhar para a vida de uma forma mais poética, de uma forma mais leve, olhar para os obstáculos como parte da caminhada, como parte do processo de santificação e como uma bênção do Senhor. Então, estou gostando muito. Eu não conhecia a Ashley Hayles, eu dei só uma vista d'olhos assim para entender um pouquinho sobre outros livros dela. É uma escritora jovem e escocesa, ela já tem ali alguns artigos, não sei se você segue alguns blogs, alguns canais de artigos, como Christianity Today, o Gospel Coalition, a Coalizão do Evangelho. Ela já escreveu vários artigos para esses canais, então se você está com vontade assim de conhecer uma autora nova, eu indico a Ashley Hayles.
E esse livro daqui, Uma Vida Basta, vai e já entrou para minha lista de leitura. O próximo e último é o livro que eu também falei no ano de 2024, no final, naquele vídeo que eu indico no início sobre a minha lista de leitura para o ano de 2025, que eu queria ler mais livros de puritanos. Sim, eu amo os livros dos puritanos, eu amo as ideias, os pensamentos deles, e eu queria introduzir mais esse tipo de livros no meu tipo de leitura, nas minhas leituras. E eu tenho lido muito pouco, eu tenho buscado aí alguns. Quero ver se eu leio mais Thomas Watson, Thomas Brooks, Richard Sibbes, e esse daqui é A Rara Joia do Contentamento Cristão. Jeremiah Burroughs é um livro, ou Burroughs, não sei se é assim que se fala, é um livro que vai entrar na minha lista de leitura de 2025, porque eu quero aprender mais sobre contentamento. Eu quero olhar mais para a minha vida e ser grata por aquilo que eu já tenho. Eu quero ser grata, eu quero ter um olhar leve, bondoso, amável para aquilo que Deus já me proporcionou. A nossa cultura hoje nos move muito para aquilo que a gente ainda não tem, para a gente estar sempre nessa ansiedade de buscar o amanhã, sem degustar o hoje. E o contentamento faz parte de estar contente com o hoje, seja bom ou seja mal, né? Como o próprio apóstolo Paulo, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Então, seja o seu dia de hoje visto como ele é, como o seu próprio nome diz, um presente que a gente precisa estar contente, contentado com ele. Um contentamento cristão é algo que nós devemos buscar na nossa vida cristã, e como isso pode evitar vários pecados na nossa vida, como isso trabalha na nossa santificação e nos faz mais parecidos com Cristo. Então é um livro também que eu queria indicar para você. Então essas aqui vão ser as adições que eu vou fazer na minha lista de leitura de 2025. E se você quer saber quais são os outros que eu estou na minha lista, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, o link está na descrição, e todos os outros que eu mencionei nesse vídeo também. E você, já fez a sua lista de leitura para esse ano? O que você pretende ler? Coloque nos comentários que eu vou gostar de saber. Mas acima de tudo, leia muitos livros, mas habite na Bíblia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa teu joinha, deixa teu like. A gente se vê no próximo desse canal. Beijo enorme. Tchau, tchau!